Eu quero entender direito esse conceito de que quem cria demanda é o Estado. Porque o que eu escuto é que o livre mercado vai criar demanda e o povo vai decidir o que quer e tal. O cara vai criar... Como assim o Estado cria uma demanda? Mas são coisas em obras muito grandes, em setores estratégicos, é isso? Uma das coisas que... Sabe o que é mais interessante dessa história de que é o setor privado que gera demanda? É que ninguém me prova isso. Mas isso aqui não é uma prova, por exemplo? Oi? Isso aqui não é uma prova? Esse Só produto que isso aqui funciona por quê? Porque tem esse microfone aqui. Esse microfone ele é feito em larga escala na China. Ou em qualquer outro lugar do mundo. Tudo isso daqui, tudo isso que permite que isso aqui exista é feito em grande escala. Sim. E essa grande escala, por exemplo, não é feita, por exemplo, sem crédito. Né? Sem crédito em larga escala. E esse crédito não é o setor privado que concede, muitas vezes. Né? Não é quem dá essa liquidez para a economia não é o setor privado, por exemplo. Mas é ele que determina que as pessoas querem ouvir podcast. Oi? É o setor privado que determina que as pessoas querem consumir podcasts, né? Não é o setor privado. Você está me falando que a oferta cria uma demanda. Não. É o contrário. Sim, o privado, digo, a minha relação com o ouvinte desse programa. Não, a sua relação com o ouvinte desse programa, ele é condicionado por uma história. Né? E essa história passa pela pandemia de 2020, por exemplo. Né? Ou seja, os podcasts já existiam anteriormente a 2020, não é isso? Sim, Só que eles ganham uma baita um up muito grande com a pandemia. Claro, porque as pessoas decidiram o que elas queriam, né? Exatamente. Mas onde é que o Estado entrou aí? Não consegui pegar ainda. Não, o Estado entra quando ele come. Por exemplo, o Estado gerou 13 milhões de empregos. O governo, o Brasil em tal ano gerou tantos milhões de empregos. Como que pode acontecer um negócio desse? Então, vou dar um exemplo aqui pequenininho. Não vou nem falar em obra, porque isso é uma coisa... É o beabá da economia política. São os grandes empreendimentos que geram efeitos de cadeamento da economia. Né? Efeitos de spillover, por exemplo. Isso vai gerando efeito de cadeamento até chegar aqui. Né? Ou seja, um único grande empreendimento é capaz de fazer as coisas chegarem aqui, por exemplo. Tem algum plástico aqui? Tem, né? Ou seja, isso aqui é petróleo. Né? Isso aqui é fruto do efeito de cadeamento de um grande investimento que foi feito pela Petrobras, por exemplo. Tá? Entendi. Então isso é o beabá da economia da economia do desenvolvimento. Né? Pegar aqui, por exemplo, um dos motores do crescimento econômico sob o governo Lula, crédito consignado, por exemplo. O crédito consignado, ele deu um poder de consumo para as pessoas, né, para elas fazerem o que elas quiserem. Né? Comprar pinga, comprar isso, comprar aquilo, Bolsa Família, a mesma coisa e tal. Então isso foi um gerador de demanda para o setor privado, né? Sem que as pessoas tivessem essa coisa de não, que o Estado não pode. Não, o Estado não coloca para as pessoas não gastar, tem gastado nisso, naquilo. O Estado queria que a economia se desenvolvesse, a economia funcionasse, gerasse emprego, e ele criou um mecanismo institucional chamado o crédito consignado, né? Porque é um crédito que é para servidor público ou para aposentado, que é uma coisa que fez com que as coisas funcionassem. Né? O Bolsa Família é a mesma coisa. Né? Ou seja, isso é um pequeno exemplo de que é o Estado o centro do processo. Eu não tô falando isso porque eu gosto do Estado não, viu, Petro? Não é que eu acho o Estado bonito, não tenho nada contra, não tenho nada nem contra nem a favor do Estado. Eu sou apenas um cara que eu sou escravo da realidade que eu enxergo, do que eu observo, né? Mas o que eu entendi é que ele dá grana pra galera e a galera usa essa grana nas organizações privadas. É isso que eu tô entendendo. Pode ser privado, estatal, pouco importa se é gato, cachorro, é o sistema empresarial, eu chamo de sistema empresarial, entendeu? Sim, mas esse é o papel do Estado, é dar uma grana pro cara pra ele fazer a economia girar, é isso? Não. Nesse sentido que a gente tá falando agora. Nesse sentido sim, só que o papel do Estado, ele transpassa tudo isso, né? O papel do Estado, ele vai e vou além ainda, né? Na medida que o mundo avança para uma quarta revolução industrial, como hoje, né, o papel do Estado vai se complexificando. Voltando a falar do que me assusta nos podcasts nos youtubers, por exemplo, quando eles falam em Estado, eu não sei em que mundo esse pessoal vive. Né? Eu não sei em que mundo que essa galera vive, ou seja, hoje, por exemplo, hoje você está alcançando uma quarta revolução industrial. Você está investindo pesado em inteligência artificial, um computador quântico, o Big Data. Pessoal, isso demanda um grau de complexificação do Estado e de mecanismos de financiamento via Estado que o setor privado não tem condições.
Né? Ou seja, é outro beabá também. Todas as grandes invenções, todas as grandes inovações tecnológicas nos países capitalistas centrais são obra de financiamento do Estado. O celular é uma coisa, internet, não tem setor privado. O Steve Jobs, por exemplo, não foi um gênio qualquer. Nossa, ele foi um empreendedor. Não, ele foi um empreendedor sim, tá? Só que com alguns bilhões de dólares do Estado financiando as pesquisas dele. E que é o papel do Estado esse mesmo. Em um mundo em concorrência oligopólica acirrada, e inclusive beirando a guerra, o papel do Estado é fazer isso. Não é o livre mercado. Até porque, desculpa, não existe livre mercado. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Não existe livre mercado? Não é muito forte? Não existe. Livre mercado não existe. Mas, por exemplo, o cara decidiu assistir esse podcast agora. Isso foi uma livre iniciativa. E aí a propaganda vai anunciar aqui livremente, porque ela decidiu, porque ela viu que o cara tá assistindo. Isso não é livre mercado? Não. Isso aí é uma liberdade de escolha de um programa da televisão no rádio. Eu tô falando de economia. De modo de funcionar uma economia. Não existe livre mercado. Eu dei um exemplo pequenininho pra tentar... Não, mesmo, cá entre nós aqui, meu amigo. Se a gente for por esse lado, por exemplo... A gente sabe o poder que tem os algoritmos na cabeça das pessoas hoje, né? Sim, claro. Sabe? Isso aí tem um poder, sobre as pessoas que aliás, a Manuela Dávila comenta isso aí, que eu não entendo essa ciência, eu não vou falar dela. Mas a grande questão no mundo hoje é como controlar o poder que esses algoritmos têm na cabeça das pessoas. Ou seja, não é o mercado, não é a cabeça da pessoa, não é isso. Nem isso aqui talvez, é evidente você ter a sua competência, que eu reconheci logo no começo aqui, o programa é muito bom e tal, mas também não sei até que ponto que é a livre iniciativa da pessoa de estar aqui também, plugando aqui. É um estudo a ser feito, não estou afirmando, tá? Mas o livre mercado enquanto instituição econômica não existe. E vou além, não existe desde o final do século XIX. O que é mais interessante, ou seja, essas teorias todas de livre mercado, elas surgem no final do século XIX como uma reação à lei do valor trabalho de Ricardo, não Marx, tá? Eles reagem a Ricardo, tá? Tentando imaginar um capitalismo que já deixou de existir, que era o capitalismo típico da era do Adam Smith, quando o Adam Smith percebe a divisão social do trabalho, aquela fábrica da agulha, que cada um faz uma coisa, sabe, o processo de especialização produtiva, o campo se torna especializado em alimento, a cidade em máquina, ou seja, quando o Adam Smith tem essa sacada genial, então e as pequenas e médias empresas estão concorrendo pela preferência individual dos consumidores. Isso acaba. Isso acaba por quê? Porque a cada crise capitalista, a primeira é de 1840 e pouco, depois vem de 1870 e pouco, cada crise que vem, o que acontece? Eleva-se o processo de centralização do capital, ou seja, o grande engole o pequeno. Então, no final do século XIX já existia um conceito que eu não concordo muito com ele, mas vou trabalhar com ele, um capitalismo monopolista de Estado. Ou seja, era um capitalismo gerido por grandes empresas, não micro e médias empresas. E essas grandes empresas que estavam indicando tendência para o mercado, indicando a vontade dos consumidores, não é? O que está dizendo é que a gente vive numa ditadura, entre aspas, de algumas grandes empresas que determinam como a gente vai viver a nossa vida. Eu não usaria esse adjetivo, mas não é longe disso. Sim. Quer dizer que elas decidem como que a gente vai consumir, o que a gente vai fazer, porque se surgir uma concorrência para ela vai lá, engole e fica lá tomando conta. Exatamente. E aconteceu no Brasil recentemente isso. Aliás, o Brasil, uma das características do capitalismo brasileiro é que recentemente, como a nossa indústria foi destruída pela Operação Lava Jato, a nossa nata da indústria, né? O mais dinâmico, e essa indústria era parte do bloco histórico de poder político do Brasil, não é? Essa indústria foi substituída por quem? Pelo capital comercial. Qual que é o grande símbolo do capital comercial brasileiro? O do velho da Havan. Né? É um capital comercial que depende de mão de obra ultra barata para sobreviver e tal, é super lucro, né? E eles ocupam o que a indústria, essas empreiteiras e Petrobras, etc. Eles ocupavam em nível de poder político, né? Porque não tem separação entre Estado e mercado, né? Em poder político, esses caras passaram a fazer parte do bloco histórico do poder do Brasil. Elias, o que é esse bloco histórico? É quem manda no Brasil. Agronegócio, banco e capitalismo comercial, que são essas velha da Havan, Magazine Luiza, toda essa
essa indústria de serviços de não qualificado. O que ocorre no Brasil entre 16 e até o ano passado? Um processo intenso de centralização da produção, de fusões e aquisições no setor capitalista comercial. Tanto é que você percebeu que está acabando essas lojas de 99 por aí. Está acabando. O que tem hoje? Aquelas lojas imensas do Velho da Havan, aquelas lojas imensas do Magazine Luiza, entendeu? Ou seja, porque o Brasil passou por um processo imenso de centralização e concentração de capital nessa área, por exemplo. E isso também explica o superlucro dos empresários nos últimos anos, apesar da fome estar campeando no Brasil. Então, livre mercado, primeiro que eu tenho desconfiança se já existiu. Desconfio. Eu não tenho acúmulo intelectual ainda para afirmar se existiu ou não. Tem gente que já tem, eu não tenho ainda, eu confesso aqui. Mas pelo menos desde o final do século XIX, falar em livre mercado, ou Estado mínimo, se a gente falar isso na Alemanha, nos Estados Unidos, ou seja, quando eu falo nos Estados Unidos, eu falo quem manda, falando nas universidades, né? Chega para o Trump, por exemplo, se ele quiser que você acredita numa coisa dessa, livre mercado, não acredita. Ele pode até falar, mas não acredita. Tanto não acredita que ele impôs o quê? Um embargo comercial para a China, um embargo tecnológico para a China. Já que tem que ser livre mercado, não tem a coisa. Por que a China não pode ter acesso à tecnologia de semicondutores, por exemplo? Ele fortaleceu a indústria interna dele. Exato, mas o que eles fazem, todo mundo faz. Todo mundo faz, menos a gente.